E aí, tudo bom, né? Vamos resolver agora uma questão do Enem de 2019. Vou colocar na tela e a gente vai ler. Uma construtora pretende conectar um reservatório central, RC, em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,30 metros. Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metro. Aí tem aí um esquema aí da situação, né? Então no meizão aí um cilindro grandão e em volta dele 4 cilindros menores. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. A questão ficou muito grande, tive que dividir em 2 telas. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. Ele só está te contando que, pelo princípio dos vasos comunicantes, essas alturas elas vão ficar iguais. A medida em metros das alturas das colunas de águas nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles aí tem aí as opções pra gente. Então vamos lá, gente, olha só. Tem lá o cilindro grandão, ele vai abrir e isso vai espalhar para os outros, né? Então o que ele está te falando é o seguinte: depois que essa situação estabilizar, depois que parar tudo, qual que vai ser a altura? Essa altura que é comum aos 5 cilindros, né? Então vamos começar calculando o volume do cilindro central, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar central, que a gente sabe que é do que a gente está falando. Então eu vou chamar de VC. Então o que é o volume do cilindro central? É a área da base do cilindro central, que eu vou chamar de Bzão C, vezes a altura do cilindro central. Isso eu estou pensando no cilindro completamente cheio, tá? Então a gente vai ter que VC é igual a área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado. O raio aqui é 2 e a altura dele é 3,30. Isso tudo vai estar em metros cúbicos, tá? Então eu vou destacar que a gente vai precisar disso já, óbvio. Agora vamos pensar qual que é o volume de um cilindro auxiliar. Então eu vou colocar aqui, ó, auxiliar. Eu vou chamar de VA, né, V de auxiliar. Então é o mesmo esquema, vai ser a área da base do cilindro auxiliar vezes a altura do cilindro auxiliar. Só que nesse caso aqui, eu vou deixar esse H aqui em espera, porque esse H eu quero achar ele vai ser depois que a água ela estiver completamente paradinha lá, depois que ela tiver parado de correr, tá bom? Então a gente vai ter que o volume auxiliar vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado vezes essa altura HA, né, que é a altura que vai estar rolando lá nos cilindros auxiliares. Pois bem, agora vamos ver o volume dos canos, né, porque você não pode esquecer que ele deu as dimensões desses canos justamente por isso, porque quando preencher não vai ficar vazio o cano e água nos cilindros, né, velho? Então, como que a gente calcula? Mesma coisa, eu vou falar que o volume do cano, eu devia ter colocado só cano, né? Mas foda-se. Vezes a altura, vai ser igual a área da base do cano vezes a altura do cano. Só que agora você tem que pensar o seguinte: o cano tá deitado, né? Você fala assim, mas a altura deitada, imagina que ele tá em pé, né? O cano ele tá lá assim, ó, tipo essa caneta aqui, né? Então aí ele tá assim. Aí ele fala o seguinte, que o diâmetro do cano é de 0,10 metros, ou seja, o diâmetro seria essa seção aqui, seria essa distância aqui, né? Como se você pensar nisso aqui como um cilindro, ó, tá bom? Então seria isso aqui. Só que isso é o dobro do raio, né? Então a gente vai colocar π vezes o raio nesse caso vai ser a metade de 0,10, então é 0,05 ao quadrado vezes a altura do cano. No caso a altura é o comprimento aqui, né? Que é 20. Aqui eu esqueci de falar que isso aqui está em metro cúbico. Isso aqui também metros cúbicos, tá bom? Então vamos destacar esse que eu esqueci,
Que novidade, né? Eu esqueci. E esse. Pois bem. Agora vamos ver onde que a gente vai achar aí essa equação, né? É o seguinte, o volume que tem antes dele abrir os registros tem que ser igual ao volume depois que abrir os registros, né? Então qual que é o volume antes de abrir os registros? É o volume que está no cilindro central, que é πr ao quadrado, π vezes r ao quadrado vezes 3,3. Beleza. Abriu, então o volume que está aqui tem que ser igual. E o volume que está aqui, depois que abre, vai ser o quê? Vai ser o volume que está nos cilindros. Então, o volume dos cilindros vai ser isso aqui, só que multiplicado por 4, porque são 4 cilindros. Então, 4 que multiplica π vezes 1,5 ao quadrado vezes a altura HA, que é justamente o que a gente quer encontrar, né? Mais o volume dos canos, né? 4 vezes o volume dos canos, de cada cano. Então, vai ser isso aqui, ó, 0,05 ao quadrado vezes os 20. Só que não podemos nos esquecer que isso vai pro cilindro central também, né? Só que na hora que isso tiver no cilindro central, não é que ele vai pro cilindro central, né? Ainda vai ter lá no cilindro central. Só que a altura que vai estar no cilindro central é a mesma altura que vai estar nos cilindros auxiliares, né? Então a gente vai fazer área da base do cilindro central vezes a altura, que é a mesma que vai estar nos auxiliares, tá bom? Agora, eu tenho π aqui, π aqui, π aqui, π aqui. Então, eu vou cortar todos esses π's. Eu dividi esses dois lados por π. Posso fazer isso porque π é diferente de zero. Agora, tem outra coisa. Eu tenho 2 ao quadrado aqui, que é 4. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Então, esse 2 ao quadrado também corta. Tá, então, ficou 3,30, que é isso, é igual a 1,5 ao quadrado vezes HA, mais 0,05 ao quadrado vezes 20, mais HA. Vou passar os HAs para o primeiro membro e o 3,30 para o segundo. Precisa? Não precisa. É uma questão de hábito mesmo. Acho que, assim como a maioria das pessoas, o pessoal gosta de deixar o que você quer descobrir no primeiro membro. Então, passei para cá. Eu vou fazer bem passo a passo, tá, gente? Não vou pular... Vou tentar pular o mínimo que possível de etapa para não embolar na cabeça aí. Menos esse 3,30 que passou para cá. Vamos explicar os dois lados por menos 1. Então, eu vou ficar com 1,5 HA mais HA é igual a 3,30, que vai ficar positivo. Eu gosto de deixar os positivos mais na esquerda. Menos 0,05 ao quadrado vezes 20. Aqui eu vou colocar o HA em evidência. Então vai ficar 1... Ah, tá. Ah, tá. Olha só, gente. Eu tava esquecendo que isso aqui tá ao quadrado, tá? Mal. Então eu vou passar 1,5 ao quadrado mais 1, isso tudo multiplicando HA. Nossa, esse trem ia dar uma merda, velho. Tem que gravar de novo. Isso aqui. Aí aqui vai ficar 0,05 ao quadrado vezes 20, tá? Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, olha, eu vou escrever 15 sobre 10 ao quadrado mais 1, que multiplica HA. Tá? Eu só peguei isso aqui e escrevi desse jeito. Eu acho que é melhor. 3,30 menos 5 sobre 100 ao quadrado, que é isso aqui, vezes 20, tá? Então aqui vai ficar 225 sobre 100 mais 1, que multiplica HA, que é igual a 3,30 menos 25 vezes 20 sobre 10.000, né? Que é 100 ao quadrado. Agora aqui vai ficar 225 mais 100, quando eu tiro o MMC, sobre 100 vezes HA, que é igual a... aqui, ó, eu vou cortar isso com isso, vai fazer 2 vezes 25, vai dar 50. No fim das contas, isso tudo aqui, ó, vai dar 1 sobre 20, tá? 1 sobre 20. Então, vai ficar 3,30, isso mesmo?
Isso, 1 sobre 20. 3,30 menos 1 sobre 20. Então aqui, ó, 325 sobre 100, que multiplica HA, é igual a... Aqui vai dar 33, vai dar 66 sobre 20. 66 sobre 20. Tá acabando aqui, então vamos passar pra frente. Então eu vou passar... Ah, não, mentira, aqui vai dar 65, tá? 66 vai ser vezes isso, menos 1, 65. Então aqui, ó, vai dar... Esse 100 vai passar multiplicando. Então, HA vai ser igual a 100 vezes 65... dividido por 325 vezes 20. Cortando aqui com aqui, vai ficar 5, né? Então, isso vai dar 5 vezes 365, 650 dividido por 2, é a mesma coisa. Então, isso vai dar 325 dividido por 325. Quanto será que dá essa conta, né? Portanto, falou, ele queria em metro, né? Então, a resposta aí só vai estar o número, mas eu vou colocar em metro aqui. Esse HA que a gente está procurando é igual a 1 metro, tá bom? Que tá dando pra gente... Resposta letra D. Beleza? De diabo. É o diabo!